A mentalidade de Daniel na Babilônia moderna, parte 2. Bom, se você ainda não assistiu o vídeo parte um, deixa eu trazer a memória a você, mas eu ainda recomendo que você volte lá. Na parte um, eu desenvolvi o contexto de Daniel, quem era Daniel, de que maneira ele foi parar na Babilônia, tudo aquilo que de forma forte e expressiva Nabucodonosor fez com ele e com os amigos dele. E nessa parte 2 aqui eu quero continuar desenvolvendo e falando sobre os princípios que levaram Daniel a ter o governo, a mentalidade de governo que nós conhecemos hoje. O primeiro princípio que ficou na parte um, nós falamos da decisão, da resolução interna que Daniel teve com base na fidelidade a Deus. E a partir daqui, nessa parte 2, eu quero desenvolver esse segundo princípio que é tão importante quanto, porque a propósito, princípio é princípio. Quando você quebrar um princípio, o princípio vai te quebrar, naturalmente. Eu não quero trazer a ideia de que quebrar princípio não vai ter algum tipo de contratempo na sua vida. Vai e é só esperar. Então, o segundo princípio que eu vou compartilhar, depois de ter dito que Daniel tomou uma decisão antes da pressão, é o princípio da fidelidade em si. Por que é importante a gente falar disso? Porque Daniel foi fiel. Nós fomos chamados para ser fiel, não tenho dúvida disso. A fidelidade e a excelência sem a contaminação. Uma vez que Daniel decide firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com as questões da Babilônia, ele demonstra que existia uma excelência no coração dele. A fidelidade traz essa excelência. Esse é o segundo princípio importante que eu quero trabalhar com você. Por quê? Se você observar Daniel no capítulo 6, verso 3, você descobre que ele era superior, ele tinha aquilo que a gente chama uma superioridade com base na frequência ou na referência que o rei Nabucodonosor tinha. Ele, na verdade, planejou uma coisa para Daniel, só que, na verdade, Daniel se demonstrou excelente. E essa excelência, essencialmente, a gente percebe que se dá por causa da decisão firme que Daniel teve. Então ele passa a abrir mão da comida do rei, ele pede, faz um acordo ali com o pessoal que servia a comida, pede para ser alimentado somente com a comida que ele cria, com os vegetais, com os legumes, e ele passa a ter um resultado superior. Essa superioridade é a excelência de quem tem uma mentalidade de governo, de quem não se corrompe com a Babilônia moderna. Você vai descobrir que Daniel não era medíocre. Daniel não era qualquer um, ele era excelente, ele não fazia as coisas de qualquer jeito. Aquilo que ele se propunha a fazer, ele fazia com maestria, com muita excelência. Mas eu gosto sempre de chamar a atenção para uma coisa, ele era excelente sem se contaminar. Não era excelente dando um jeitinho, não era excelente buscando ali os meandros dessa Babilônia que a gente vive hoje. Daniel, ele era excelente de modo assertivo e muita gente acha que para vencer no mundo você precisa se vender. Existe até uma máxima, né? Qual é o teu preço? Como que se todo mundo tivesse um preço. E a verdade não é essa. Isso acontece, mas a verdade não é essa. Por exemplo, mentir, fazer acordo escuso, baixar a cabeça, aceitar o que é contra a fé. Não é assim que a gente desenvolve a mentalidade de governante nessa Babilônia moderna. Daniel, ele não foi assim, não é assim que nós devemos desenvolver a nossa vida com Deus. Nesse segundo princípio, a fidelidade naturalmente nos leva a ser excelente em tudo aquilo que a gente faz. E ele serviu, você vai perceber que Daniel serviu um rei pagão com excelência, mas não comeu a comida do rei. Então, às vezes você trabalha aí num ambiente que você fala, mas meu patrão é ímpio. Não, é possível você servir ele com excelência, mas você não precisa se contaminar com as comidas dele. Daniel não adorou os deuses do rei, você vai perceber que isso também não aconteceu. Ele não se curvou, não foi idólatra.
Bom, a gente, com uma mentalidade de governo como de Daniel nessa Babilônia moderna, também não devemos nos curvar aos ídolos, não devemos nos curvar aos deuses dessas pessoas que de alguma maneira nos lideram ou têm exercido uma liderança no município, no estado, na nação. A aplicação prática para nós ela é muito simples. Seja o melhor funcionário na sua empresa, seja o melhor empreendedor no teu segmento, seja o melhor naquilo que você faz sem necessariamente se curvar aos deuses desse mundo, aos deuses desse século. Não se venda por ganhos, né? Não venda os seus princípios, não substitua aquilo que é eterno e verdadeiro por aquilo que é passageiro. Seja o melhor empresário do seu segmento, seja aquele homem, mulher excelente em tudo aquilo que você faz, mas não negocie a sua fé. É importante que a gente fale sobre isso porque existem muitas possibilidades. Eu mesmo já atuei no segmento da construção civil e foi um dos segmentos assim mais corruptos que eu participei, né? Eu acredito que podem ter outros, mas que eu tive participação, esse foi um dos mais corruptos, né? O pessoal sempre pede uma notinha a mais, coloca X e paga Y, então a minha empresa Paterseg também, em vez ou outra, a gente tem um desafio ou outro. Eu trabalho com blindagem jurídica na área de saúde e segurança do trabalho. E a gente também, em vez ou outra, tem a oportunidade de se corromper. E a gente escolhe, né, manter os princípios para ser excelente em tudo aquilo que faz. Então, eu poderia fazer acordos, pagar propina, fechar os olhos para irregularidades. E eu lembro que uma das conversas que eu tinha com uma pessoa, assim, como é que a gente pode ser honesto, justo no Brasil, né? Quando a burocracia é um negócio. E a questão da pessoa para mim, Alexandre, não dá para a gente fazer tudo que o governo pede, não dá para a gente fazer tudo que a lei manda, porque senão a gente não tem lucro. E eu entendi o cenário, porque como empresário no Brasil eu entendo os desafios que são, né? No entanto, eu disse, olha, no que depender de nós, vamos fazer tudo o que cabe a nós debaixo de princípio, né? A fidelidade nos leva a ter a excelência. A nossa excelência não é vendida, senão a gente se perde e a gente não vai ter uma mentalidade de governo nessa Babilônia moderna. É interessante que quando a gente fala de excelência sem contaminação, na verdade a gente está falando do testemunho, do bom testemunho. Excelência vendida é idolatria. E mais uma vez eu sou honesto aqui para dizer, puxa vida, e quando a gente não dá conta de fazer aquilo que gostaria, quando essa excelência não é exatamente como a gente entende que deveria. Então a gente percebe que a fidelidade é excelência e essa fidelidade precisa ser inegociável. Quando a gente negocia com as coisas do mundo, com essa Babilônia moderna, com a corrupção desse sistema, a gente na verdade está abrindo precedente para legalidade maligna, inclusive na nossa vida, né? Então, Daniel se demonstrou um homem que não negociava, ele era fiel aos princípios. E se você vê o capítulo 6, no versículo 10, é interessante. Daniel sabia que existia um decreto que proibia orar a outros deuses. Ele sabia. Então, dessa maneira, ele foi muito forte na decisão. Ele abriu a janela e orou como sempre fazia. É interessante, eu fico pensando, ué, por que ele não deixou a janela fechada? Não, a Bíblia diz que ele abriu a janela e ele orou como ele sempre fazia. Por quê? Porque 3 leões estavam na frente dele, isso é verdade. Mas ele entende o seguinte: leão é só o decreto, a lei injusta. Leão 2 é como se fosse a cova, a consequência certa. O Leão 3 às vezes é a carreira, né? A nossa reputação, oposição. Mas ele não se curvou. Por quê? Porque ele tinha uma fidelidade inegociável. Além de ser excelente, a fidelidade nos leva a não negociar os princípios mesmo debaixo de decretos
malignos ou que contradizem as escrituras. E é exatamente aqui nesse ponto que eu acredito que a gente precisa tomar cuidado com aquele discurso de que lei é para ser obedecida, não é? Imagina, né? Quantas vezes você já disse, eu precisei matar um leão por dia? E quantas vezes você precisou enfrentar leis injustas, leis que contradizem as escrituras? Então, eu não sou o cara que fica fazendo apologia para descumprimento de leis, mas eu sou aquele que fala assim, ó, vamos tomar cuidado para checar que tipo de lei a gente está obedecendo, porque se essa lei contradiz a escritura, a gente precisa tomar cuidado. A gente enfrenta leões e isso é verdade. Muitas vezes o leão que você enfrenta é o mercado, né? É o seu segmento, e se você for cristão, você vai perceber que existe muita bandeja, muita proposta para você se vender. Quer ver um outro leão que eu acredito que a gente enfrenta? É a cultura. Quando você não aceita tudo, é como se você fosse um intolerante. É quase que obrigatório você ter que aceitar a inversão de valores que o mundo, nessa Babilônia moderna, tem posto sobre nós. Quando você não se adequa a essa cultura, é como se você fosse intolerante e você então precisasse ser ajustado ou tratado por isso. Agora, a verdade é que um outro leão que a gente enxerga nessa Babilônia moderna é o medo. O medo de se posicionar, o medo de falar o que você pensa, o medo de buscar os seus ideais e viver de forma digna. Então veja só, assim como Daniel, eu realmente creio que a nossa fidelidade ela deve ser inegociável. Por quê? Porque nós não estamos servindo um rei terreno, mundano. Nós estamos servindo um rei, o rei da glória. Eu mesmo enfrentei os meus leões, né? Vim dali da criminalidade, da favela, enfrentei os meus desafios e enfrentei leão do medo quando comecei a empreender, me tornar empresário, enfrentei o leão da dúvida em relação ao meu chamado. No entanto, eu busquei ser fiel em tudo, né? Toda vez que eu fui fiel, Deus me sustentou, e eu creio que não vai ser diferente com você. Todas as vezes que você for fiel, Deus vai te sustentar. A palavra dele vai te sustentar, as promessas que ele tem para você. E é interessante que teve uma vez que eu li todo o livro de Daniel, que são 12 capítulos, assim, direto, né? Fiquei numa leitura bíblica ali das 8 a meio-dia e aprendendo tanto, até que eu percebi o calibre de Daniel, né? E eu dizia, Deus, eu quero ser assim. Sabe qual é a verdade? O leão que você enfrenta hoje, ele define o que você vai testemunhar no futuro. Qual milagre você vai testemunhar no futuro? Mas com base nisso, eu te convido a ser fiel. Fiel a Deus, fiel à palavra, porque eu imagino que você já enfrentou os teus leões, mas qual é o leão que você está enfrentando agora? Qual é o desafio que você tem hoje? Qual é o leão de hoje? Por quê? É exatamente aqui que eu te convido a aprender com Daniel. No próximo princípio, é o princípio onde Deus fecha a boca dos leões. Sim, o nosso Deus é um Deus que fecha a boca de leões. Se os leões surgirem porque você foi fiel a Deus, tenha certeza, Deus tem poder de fechar a boca dos leões. E eu falo isso com muita convicção. Se você olha no capítulo 6 ainda, o verso 22, diz assim, ó: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Veja, não é que o leão não quis comer. Não é que o leão não estava com fome. Na verdade, Deus fechou a boca do leão. Então, não é que as pessoas não vão te ver ou que as consequências não vão existir. É que essas consequências podem não alcançar você. Porque aqui é que está a verdade que muda tudo. Deus não tirou Daniel da cova. Deus sustentou Daniel na cova. Nem sempre Deus nos tira das nossas covas, nessa Babilônia moderna que a gente vive. Mas a verdade é que Deus nos sustenta em meio a elas. Eu poderia ainda falar, por exemplo, da fornalha ardente, não é? Dos amigos de Daniel. Mas veja, a questão não é ser livre da cova ou livre da fornalha. A questão é quem está com você na cova, quem está com você na fornalha. Você
Pode até passar por covas, mas você vai passar. Faz sentido? Então veja, essa mentalidade de governante nessa Babilônia moderna é na verdade uma mentalidade de quem conquista, de quem vive o que Deus chamou para viver. E a pergunta não é se você vai passar. A pergunta é quem está com você dentro das covas que você passa. As aflições, os sofrimentos, a grande verdade é que vem para todo mundo. A Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Quem dirá nós? Quem sabe você está passando uma cova financeira. Deixa eu te contar, Deus fecha a boca do leão. Quem sabe é uma cova familiar. Deus também fecha a boca desse leão. Deus pode te dar vitória. Cova profissional. Eu não sei que tipo de cova você está passando. Às vezes é ministerial, mas o fato é que Deus te livra de toda cova e Ele te sustenta em toda cova. O ponto é, qual é o motivo? Por que você está nessa cova? Você está nessa cova foi por causa da fidelidade? Foi porque você foi fiel? Foi porque você foi obediente? Eu vejo muita gente querendo ser livre de cova quando na verdade está lá por mérito. Tinha que estar. Falhou, errou, quebrou o princípio. Então o leãozão tá aí. Entende? Certo até aqui? Quando Deus me tirou, por exemplo, das minhas covas, a favela na minha época era uma cova. A minha mentalidade escassa era uma cova. Quando Deus me tirou da minha cova, eu fui percebendo que Ele não só me tirou, antes de me tirar, Ele fechou a boca dos leões que estavam ali querendo me tragar. O leão do mundo, né? Tudo aquilo que eu já falei que pode ser um leão na sua vida hoje. Ele me sustentou e me levou a ter entendimento, a ter consciência, né? Enviou pessoas. Eu lembro da missionária Ondina que pregou o evangelho para mim. Quando eu tinha só 11 anos, eu estava lá na classinha porque eu queria mesmo, era roupa no final do ano. Então eu quero te dizer que sim, Deus fecha a boca dos leões. E eu quero finalizar essa parte 2 recapitulando que Daniel tomou uma decisão antes da pressão. Nós precisamos tomar decisões antes da pressão. É decidir permanecer fiel antes que a pressão apareça. É ser excelente sem se contaminar. É ter uma fidelidade negociável. Por quê? Porque no quarto princípio Deus fecha a boca dos leões que aparecem para querer nos devorar. A Babilônia moderna está aí e essa é uma grande verdade. O mundo quer te reprogramar, o mundo quer que você viva segundo os padrões dele, segundo aquilo que ele propõe, mas você pode escolher ser como Daniel nessa Babilônia moderna nossa. Você pode escolher tomar uma decisão firme de ser fiel a Deus, de não negociar princípios, não negociar valores. Você pode escolher, sem sombra de dúvida, ser alguém que faz parte da corte do Rei dos Reis. Então comenta aqui, qual leão você enfrenta hoje? Eu quero saber quais são os desafios, qual é a cova que você está, porque eu creio que Deus realmente pode fechar a boca do leão e eu vou interceder por você, orar por você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, curta, compartilha se fez sentido para você. É a única maneira que o YouTube vai entender que esse conteúdo é edificante, é a forma que você pode me ajudar. Fechou? Deus te abençoe muito, até mais, hein?